programa Saber Direito dessa semana é com o professor Agassiz Filho. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Agassiz Almeida Filho, eu sou professor de Direito Constitucional, escrevo e pesquiso nas áreas de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Teoria Política e Teoria do Direito. Esta semana, o Saber Direito vai se dedicar a um tema que eu intitulei Compreendendo os Direitos Fundamentais. A nossa primeira aula, que é a aula de hoje, ela vai versar sobre o significado dos direitos fundamentais. No nosso segundo encontro, nós vamos analisar a questão da negação dos direitos fundamentais. Depois disso, vamos estudar a questão das funções dos direitos fundamentais. No nosso quarto encontro, nesta semana, nós iremos dedicar nossa atenção ao problema do regime jurídico dos direitos sociais. E, finalmente, terminando esta série de aulas que fazem parte da compreensão dos direitos fundamentais, nós iremos estudar a relação que existe entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Começando a aula de hoje, nós devemos, antes de mais nada, partir para o entendimento do conceito de direitos fundamentais. O que vem a ser um direito fundamental? Antes de mais nada, nós temos que levar em conta que um direito fundamental ele faz parte de uma decisão política de caráter fundamental. O direito fundamental ele está diretamente relacionado com a decisão do povo soberano de incluir na Carta Magna, de incluir na Constituição, um direito que é reputado indispensável para a realização da pessoa humana, para a realização do indivíduo em cada momento histórico. Nesse sentido, nós podemos concluir que em cada manifestação histórica do constitucionalismo, no constitucionalismo do século XVIII, no constitucionalismo do século XIX, no constitucionalismo do século XX, em cada um desses momentos houve uma incorporação de catálogos de direitos fundamentais que representavam em cada momento específico aquilo que o povo soberano considerava indispensável para a realização do indivíduo em termos de consagração de direitos. Muito bem. Quando nós falamos em consagração de direitos, nós temos que levar em conta que os direitos fundamentais devem ser considerados como tais a partir do momento em que eles são incorporados à Carta Constitucional. Essa incorporação nos leva a considerar três elementos que são ressaltados pelo professor J.J. Gomes Canutilho. Que elementos são esses? Muito bem. Esses elementos são três. É a positivação, é a constitucionalização e a fundamentalização. Estes três elementos caracterizam os direitos fundamentais. Em primeiro lugar, nós temos a positivação. O que vem a ser a positivação? A positivação está diretamente relacionada com o fato de os direitos fundamentais precisarem ingressar no âmbito positivo, de eles precisarem ser incorporados ao texto constitucional para poderem ser considerados como direitos fundamentais. Nós não podemos partir de uma compreensão acerca dos direitos fundamentais que leve em conta apenas o conteúdo moral de determinados direitos. Me explico melhor. Nós não podemos tomar os direitos fundamentais enquanto direitos fundamentais sem pensarmos na positivação desses direitos. Do contrário, eles seriam apenas critérios de ação moralmente justificáveis. Não podemos, por isso, entender os direitos fundamentais sem adotar a ideia de que esses direitos fundamentais precisam ser incorporados a um texto constitucional positivo. Outro elemento que nós precisamos levar em conta é o elemento constitucionalização. O elemento constitucionalização está diretamente relacionado com o elemento positivação
antes mencionado. O elemento constitucionalização tem a ver com o fato de os direitos fundamentais incorporarem a Constituição, fazerem parte da decisão política fundamental e, por isso, se situarem no topo do ordenamento jurídico. Quer dizer, os direitos fundamentais, à medida em que eles carregam esse elemento constitucionalização, os direitos fundamentais eles se situam no topo do ordenamento jurídico. Isso faz com que os direitos fundamentais eles sejam retirados da esfera de atuação do poder legislativo ordinário. Os direitos fundamentais, nesse sentido, eles são protegidos da atuação do legislador ordinário através da atuação do controle de constitucionalidade, eventualmente, pelo controle de constitucionalidade, eventualmente, através da incidência da jurisdição constitucional. Outro elemento que é muito importante para a compreensão dos direitos fundamentais vai ser a fundamentalização. É preciso que você, estudante de direito, entenda que esses três elementos, a positivação, a constitucionalização e a fundamentalização, são elementos que caminham lado a lado. Então, a fundamentalização ela pode ser entendida através de duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão formal e a segunda dimensão é a dimensão material. Se nós pensarmos na dimensão formal, nós vamos entender, e aí veja a conexão que a fundamentalização tem tanto com a constitucionalização como com a positivação. Se nós pensarmos na fundamentalização formal, nós vamos situar os direitos fundamentais, primeiro, como decisões fundamentais, que se situam, por conta disso, no topo do ordenamento jurídico. Nós vamos também pensar os direitos fundamentais como elementos, no caso brasileiro, que são considerados como elementos normativos, que são considerados como cláusulas pétreas, protegidos, portanto, esses direitos, da atuação do poder de reforma constitucional. E, por fim, nós temos que considerar os direitos fundamentais, ainda dentro dos marcos da fundamentalização formal, precisamos considerar os direitos fundamentais como diretrizes que necessariamente devem ser seguidas pelo poder público. Superada a questão da fundamentalização material, nós precisamos observar a questão da projeção material que os direitos fundamentais apresentam. O que é essa fundamentalidade material? A fundamentalidade material, ela se manifesta na exata medida em que os direitos fundamentais contribuem para que o sentido da sociedade e do Estado sejam conferidos pela Constituição, pela decisão política de caráter fundamental. Como? Ora, a partir do momento em que o poder constituinte originário atua, a partir do momento em que o poder constituinte originário incide e politicamente e juridicamente cria um novo modelo de domínio político, nós temos os direitos fundamentais como um caminho que traça as diretrizes materiais tanto da sociedade quanto do Estado. Os direitos fundamentais vão contribuir para que nós possamos saber quais são os conteúdos ou qual é a essência dessa decisão política fundamental. São os direitos fundamentais, por exemplo, que vão definir qual é o tipo de indivíduo que vai fazer parte dessa sociedade. Qual é o modelo de convivência que vai gerir a atuação desse indivíduo, tanto perante si mesmo quanto diante dos outros membros da comunidade política. Então, a fundamentalidade na sua dimensão material, a fundamentalização na sua dimensão material, tem a ver com o conteúdo que os direitos fundamentais assumem. Outra questão indispensável no que diz respeito aos direitos fundamentais tem a ver com a sua dimensão institucional. Aqui eu me refiro quando falo da dimensão institucional dos direitos fundamentais. Ora, eu me refiro aqui aos direitos fundamentais, que são naturalmente direitos fundamentais da pessoa. Eu me refiro ao fato de que os direitos fundamentais
devem ser compreendidos na sua dimensão individual, mas que os direitos fundamentais também devem ser compreendidos na sua dimensão coletiva, e também os direitos fundamentais têm que ser compreendidos como direitos fundamentais, inclusive das pessoas jurídicas. Mas quando nós falamos em direitos fundamentais na sua dimensão institucional, às vezes há uma certa confusão entre a compreensão dos direitos fundamentais institucionais com as garantias institucionais. Conceito este que foi criado, este último, que foi criado por Carl Schmitt no início do século passado. Então, é muito importante que nós saibamos diferenciar a dimensão institucional dos direitos fundamentais das garantias institucionais criadas por Carl Schmitt. Então, o nosso primeiro passo é saber o que são garantias institucionais. Para Carl Schmitt, as garantias institucionais são garantias de entes públicos que são consideradas universalidades, como podem ser, por exemplo, a saúde, garantias voltadas também para a proteção da autoridade local. Quando Carl Schmitt cria o conceito de garantia institucional, ele pensa em garantia dessas instituições, em garantias voltadas para proteger estas instituições. É preciso, inclusive, estabelecer uma diferença entre as garantias institucionais pensadas por Carl Schmitt e as garantias das instituições, que eram garantias também moldadas no início do século XX, mas que eram voltadas para a proteção de universalidades de caráter privado. Pois bem, quando nós pensamos no conceito de garantias institucionais, nós não podemos deixar de levar em conta a origem do pensamento de Carl Schmitt, porque naturalmente todos os marcos teóricos apresentados e desenvolvidos por um dado autor, todos esses marcos fazem parte do seu pensamento por completo, do seu pensamento total. E quando nós levamos em conta o pensamento completo, os marcos teóricos, a estrutura teórica geral do pensamento de Carl Schmitt, nós nos damos conta de que há dificuldades em conciliar o seu pensamento com as estruturas normativas e axiológicas do Estado constitucional. Precisamos levar em conta que Carl Schmitt foi um autor que pensou o direito e a política de uma forma absolutamente autoritária. Segundo Carl Schmitt, por exemplo, o conceito de política era um conceito ligado diretamente à ideia de inimigo político. Mas que conceito de inimigo político é este? Para Carl Schmitt, a política era compreendida ou deveria ser compreendida a partir do antagonismo amigo-inimigo. Isso se dava da seguinte forma. Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos um ambiente de convivência que era anterior à formação do Estado. Nós tínhamos um ambiente de convivência onde vários grupos diferentes iriam entrar em conflito em nome do alcance do poder. Cada um desses grupos, que eram grupos formados de acordo com critérios que ele denomina critérios políticos, cada um desses grupos era formado por grupos de amigos políticos. O que eram esses amigos políticos? Ou quem eram esses amigos políticos? Eram os indivíduos